Que a graça do Senhor Jesus estejam com todos e todas. Amém? Nosso tema este mês de fevereiro está lá em Juízes 5, versículo 7. Já tinha desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe. Aleluia! Aleluia! Débora levantou-se por mãe. Em Israel. Vamos meditar sobre o testemunho e o exemplo de uma mãe muito querida que é Débora e honrada em todo Israel. Débora era líder, juíza, profetisa, guerreira, valente e mãe. O ano da sua história é no século 12 a.C. e os inimigos de Israel, os cananeus, os exploravam. Haviam 25 anos mais ou menos. A história é linda, é muito emocionante. E nós, Déboras, sabemos e conhecemos muito essa história, né? Por isso que eu não vou me ater muito a essa história. Vamos meditar um pouco em 3 pontos que eu separei aqui. Que é, primeiro, as mães, elas precisam se levantar com sabedoria, aconselhando a sua família. Débora, ela de forma inusitada, assume uma função de liderança sobre todo Israel. E os homens vinham consultá-la, respeitando a sua liderança, juízo e aconselhamento. Lá em Juízes 4, fala sobre isso. Débora exerceu um importante ministério no meio daquele povo. E ali aquele povo que estava passando por aflição, sofrimento, opressão. E é importante, irmãos e irmãs, salientar que ela mesma precisou tomar uma atitude e ela se levantou como uma conselheira. Ela não ficou assim esperando ela ser procurada para agir. O que infelizmente algumas pessoas fazem hoje, até algumas mães fazem, elas ficam esperando ser chamada, elas ficam esperando ser consultada, esperando que o filho abra o seu coração, mesmo vendo o caos em sua família. E a sabedoria, ela começa com o temor de Deus, a Deus, lá em Provérbios 1:7. Então, abre o seu coração, mãe, abre o seu coração, querido ouvinte, a sua mente, para aprender de Deus e buscar dele toda a sabedoria de que você precisa. E o segundo ponto importante também, que as mães, elas precisam se levantar como guerreiras, apoiando os seus soldados. E nós vimos aí na conversa da mãe Débora com o guerreiro Baraque. Foi uma conversa direta. Lá em Juízes 4, no versículo 6-8, ela fala assim: você não está vendo esse caos? Você não vai fazer nada? Ora, Deus não já ordenou que vocês lutassem contra esse inimigo? O que é que você está esperando? E a resposta de Baraque foi assim: só vou se você for comigo. É interessante isso, né? Eu quando quando eu vejo, né, leio essa palavra aqui, dá aquele gostinho, né, de satisfação, né, de ver, né, que desde lá, né, desde ali, alguns homens já entendiam que as mulheres, elas são instrumentos de Deus, né? Alguns homens já se entendiam que as mulheres foram chamadas, elas tinham uma missão, elas tinham missões, uma missão dada por Deus, tanto quanto o homem. Né? E ele ali percebeu, né, essa importância que Débora tinha. E aí, quando ele reuniu o seu exército para enfrentar o poderoso general Císara, Deus entrou em ação. Mandou uma chuva forte, fez com que o ribeiro de Quizon enchesse e arrastasse os soldados inimigos e atolou seus carros de ferro. Assim conta toda a história, desde lá em Juízes 5 também. E Deus continua hoje, irmãs e irmãos,
fazendo os seus milagres até hoje. Então não duvidemos. Com aquela palavra de ânimo de Débora, os soldados foram encorajados e livraram Israel. Então nós temos que entender que Deus está olhando e Ele sempre fala conosco. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque muitas vezes nós precisamos levantar sim. E precisamos nos levantar para ao mesmo tempo se ajoelhar diante do Senhor e clamar pela nossa família, interceder pela nossa família e muitas vezes guerrear e muitas vezes ir à luta sim, protestando contra o mal, contra a injustiça. Em terceiro, as mães precisam se levantar com discernimento espiritual e profetizar em sua família bênção. A história da profetisa Débora e o que ela fez em Israel entrou para a história e virou até um cântico famoso, o Cântico de Débora. Deus foi glorificado pela vida dela. Israel foi liberto e sabemos que toda a família enfrenta ataques de Satanás. O inimigo, irmãos e irmãs, vivem de redor querendo destruir a família, o casamento e a vida dos filhos, além de tentar desviar na fé aqueles que conseguem vir para Jesus. Quantas vezes pessoas que estão ali servindo ao Senhor e muitas vezes tem sido pedra de tropeço para alguns chegarem até Cristo. O plano de Deus, quando alcança uma pessoa, é chegar com a salvação para toda a sua família. Lá em Atos 16:31 fala isso, mas para isso é necessário que uma voz se levante na casa e pregue a palavra. E você foi escolhido, você foi escolhida por Deus para ser essa voz profética de salvação na sua família. Mas antes, você precisa muito se achegar mais a Deus. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então se levante, mulher, se levante, homem. Não deixe jamais que o inimigo consiga impedir o agir de Deus na sua família. Fique atento, fique atenta com as obras do inimigo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo disse que Ele veio para que tenham vida. Mas o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. E para que isso aconteça, precisa que você levante, pregue, se ajoelhe, ore, clame pela sua família. Não só pela sua família, mas pela família de outras pessoas, por filhos biológicos, por filhos espirituais. Nós temos essa responsabilidade como servos e servas de Deus. Se levante agora de onde você está. Clame ao Senhor que Ele vai operar. Ele disse: eu estarei contigo. Não desanime. Eu não vou te desamparar. E Débora mostrou isso. E muitos hoje têm mostrado isso. Muitos têm falado, tem sido voz profética do Senhor para falar, como nós temos ouvido nas mensagens, nas devocionais das Déboras. Quanto às palavras que têm sido colocadas aqui, têm falado aos nossos corações. Não deixe para continuar da mesma situação que está. Jesus quer fazer algo maravilhoso e quer que você seja o instrumento dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você seja cada vez mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?